Oi, tudo bem com você? Se vazar algum fundo musical, já quero avisar você que minha vizinhança hoje está com a quarentena bem animada, então é por isso. Mas foca em mim, que a mensagem de hoje eu acredito que vai falar bastante com você e esse é o propósito aqui. Conversava com uma amiga muito querida, empresária, empreendedora, ela e o esposo aqui em Cuiabá, e eles têm um negócio médio, padrão médio. E primeiro eu estava orando e lembrei muito deles, eu comecei a orar muito por eles, né? Para que o Senhor desse criatividade, estratégias, para eles superarem essa fase. E aí, coincidentemente, ontem à noite, coincidências de Deus, né? Que eu costumo falar que não existem. A gente conversando, eu contei isso para ela. E ela me falou, assim, da situação, da preocupação, porque eles vivem os dois no mesmo negócio, risco de ter que demitir funcionários, eles não querem, enfim. Uma situação que a gente vê em vários, milhares de empresários, empreendedores, micro, médio, grandes, todo mundo praticamente no mesmo barco. E isso me levou a uma estratégia que eu até me dispus no grupo da minha igreja, lá no nosso grupo de mulheres, a prestar um tipo de consultoria gratuita, óbvio, para esses pequenos e médios empreendedores, com ideias, né, de não deixar a peteca cair agora, que é a minha praia, né, é a minha área de atuação, estratégias, marketing, então comunicação, o que é a venda se não a comunicação, né, saber o que comunicar, como comunicar, mas enfim. E aí eu me dispus a fazer isso por eles, por todo o grupo ali, não só por ela. E isso me levou, e hoje enquanto eu meditava, me levou a uma das situações mais constrangedoras que eu enfrentei durante esse meu período sabático, né, que eu conto lá no meu testemunho. Quando eu fiquei desempregada, a minha agência aberta, mas sem contrato nenhum, e que por um momento eu fui obrigada, né, mas que depois eu entendi que realmente era o momento de eu parar. E um dos momentos mais constrangedores foi quando algumas pessoas começaram a perguntar como que eu estava sobrevivendo, questão financeira mesmo, recurso financeiro. Num primeiro momento, eu me senti muito invadida. Nossa, como assim? Me oferecer ajuda, trabalho, empréstimo, ninguém oferece. Ninguém quer saber como que eu tô, mas quer saber de onde está vindo o dinheiro. Então, no primeiro momento, eu fiquei bem, sabe? Dei uma resposta lá e tal, e enfim. Porque, assim, lógico, eu não sou de uma família abastada, muito pelo contrário. Minha mãe sempre ralou muito como professora para sustentar os 3 filhos. Eu comecei a trabalhar já muito cedo, então nunca parei de trabalhar. Não tive um período assim em que eu parasse minhas atividades e, enfim. E aquilo me doeu um pouco, né? Principalmente que eram de pessoas queridas às vezes que vinha essa pergunta num sentido de, mas como assim? Como que você está sobrevivendo? Mas em Deus, olha que mágico, eu consegui ressignificar essas coisas. Por exemplo, o que o Senhor falou comigo? Então, a próxima vez você vai dizer o seguinte: meu pai, ele me mandou descansar, literalmente. Falou, vai descansar, porque tudo que você precisar, eu vou levar na sua porta. E eu falei, uau! E tem sido isso que o Senhor tem feito comigo. Tudo, tudo, tudo. Em momento algum eu passei dificuldade, sabe? E assim, até mesmo quando eu decidi que eu já estava pronta para trabalhar, porque também teve isso. Eu tentei vir algumas vezes e eu não conseguia, porque ainda não era o momento, né? Se você não conhece meu testemunho, eu vou deixar o link aqui de novo para você que está chegando agora. Assiste para você entender, eu acho que é importante você entender o contexto, não por mim, mas pelo que o Senhor fez, o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer na minha vida. Eu tenho certeza que em alguma das partes você vai se identificar, porque eu costumo dizer que não teve uma parte da minha vida que o Senhor não tocou. Não teve uma. Até essa questão financeira eu achei que eu nem falaria aqui com vocês. E hoje Ele trouxe isso à memória para que eu pudesse compartilhar com vocês. E aí, acho que eu me perdi. Mas enfim, eu dizia sobre essa invasão, que eu me senti invadido, que o Senhor me mandou dizer isso. Falou, fala que eu te mandei descansar e pronto, tudo vai chegar na sua porta. E aí, lembrei, quando eu cheguei, decidi que estava no momento, eu falei, agora eu tô pronta para voltar a trabalhar, que foi, na verdade, início de março. Olha o que aconteceu, eu voltei a trabalhar, veio toda essa pandemia, mas amém, Deus sabe. E foi muito legal, porque as pessoas começaram a me procurar. Primeiro que eu decidi trabalhar em casa mesmo, né, fazer o meu home office. E segundo que eu falei, bem, agora seja o que Deus quiser. Eu só não quero distração. Eu quero algo que eu realmente
E aí eu listei para o Senhor como que eu queria trabalhar. Eu sou ousada, eu sou audaciosa, o meu pai me permite. E as coisas começaram a vir exatamente do jeito que eu pedi. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando o Senhor te manda descansar, é porque Ele quer que você descanse. Não adianta, eu nunca imaginei que eu fosse experimentar esse nível de relacionamento com Deus, de verdade. Eu sempre achei que eu tinha que ralar muito mesmo, trabalhar muito. Eu nunca imaginei que, quietinha no meu canto, o Senhor ia me fazer próspera, o Senhor ia trazer a providência. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Então é uma área que as pessoas têm muita dificuldade de falar, que é a área de finanças. Se tem muito, não gosta de falar porque tem receio das pessoas querer o dela, ou tem receio de estar se achando, estar se expondo. E se tem pouco, tem vergonha porque se sente menos, se sente humilhado. Então a finança é sempre uma área muito delicada e a gente precisa quebrar isso também. E aí é muito legal quando eu lembro assim das formas como o Senhor foi se manifestando nessa área financeira na minha vida, porque me lembra Esther. Esther era uma mulher órfã, né? Uma jovem órfã que foi adotada ali por Mardoqueu, adotada pelo Senhor, e que de repente, diante de todas as características das virtudes que a gente viu até aqui, hoje a 29ª, que é ser próspera, né? Para quem não pegou a chave ainda de hoje, o de repente de Deus, que a gente sabe que de repente não tem nada, começou a acontecer na vida daquela jovem. E quando ela menos esperava, ela tinha um reino. Ela vivia num reino e tinha um rei que dizia para ela assim: me fala, minha rainha, o que você quer, que até metade do meu reino eu te darei. Então, do nada, uma menina do povo judeu ali, uma judia, pobre, falando de escassez, mas que de repente a grandeza e a riqueza do Senhor se fez tão presente na vida dela que ela até metade do reino ela tinha direito. Então é isso que Deus faz quando a gente resolve descansar nele. E uma chave, como que eu aprendi isso? Eu já tenho alguns testemunhos no meu Instagram. Se você não segue, segue lá, é @carolgarcia_kg. Tem também aqui no YouTube, tem todas as minhas redes. Lá às vezes eu compartilho algum conteúdo exclusivo. E eu venho falando disso desde agosto do ano passado, né? Dessa parte do meu testemunho. E lá eu me lembro que eu cheguei a falar, eu contei que quando eu mudei médico, mudei laboratório, quando eu fui fazer novas biópsias da minha mama, eu disse para o Senhor assim: Senhor, quando sair o resultado e eu sei que esse novo resultado vai vir negativo, eu vou entregar minha vida completamente para o Senhor. A minha vida vai ser somente para falar do Senhor. Todo o resto vai ser acessório. E foi muito lindo, porque eu realmente comecei a compartilhar mais do que Deus fazia na minha vida, do que Ele poderia vir a fazer na minha vida. E eu entrei de cabeça nesse evangelho, e lá já no final do ano, assim, tipo outubro, novembro, eu comecei a compartilhar também as minhas experiências. Eu achei que eu já estava pronta para trabalhar e fui atualizar o meu LinkedIn. E olha que mágico. Quando eu percebi, eu vi o tanto de cursos e qualificações e capacitações que eu já tinha feito na minha vida, e o quanto que eu era boa naquilo que eu fazia. E eu falo isso para a glória de Deus, porque foi Ele que me permitiu chegar nesse nível. E eu comecei a sentir o desejo de compartilhar isso também. Então eu não só compartilhava a palavra de Deus, os benefícios de Deus, né, ali no meu pessoal e tal, como eu passei a usar, reabri o Instagram depois, o site da minha agência, o LinkedIn, e depois mais para frente agora, já esse ano, o Instagram. Eu comecei a fazer isso que eu me propus fazer no grupo das irmãs lá, de me dispor a ajudar de alguma forma, com artigos, com estratégias, falando um pouco de comunicação interna, falando um pouquinho, eu comecei a trocar, a me doar. E aí, olha que chave poderosa. O Senhor falou para mim, tá vendo? Quando você começou a multiplicar, a dividir, as coisas começaram a multiplicar na sua vida. Esther, ela dividiu o reino. Ela colocou o reino a favor do povo judeu. Ela não era uma rainha para ela mesma. Ela dividiu. E quando ela dividiu, o Senhor veio e multiplicou a vida daquele povo, fazendo com que o decreto que viria a exterminar o povo dela caísse por terra. E o povo pôde viver a sua vida com tranquilidade, com leveza, porque Esther soube o momento de compartilhar aquilo que ela tinha. E aí a gente vai lá em Marcos 6, para fechar, no versículo 41.
Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Ou seja, aqui é a primeira multiplicação dos pães. Então, quando a gente fala que Jesus multiplicou, ele multiplicou, mas de onde que veio a multiplicação? Veio da divisão. Também, aí vem Jesus falando aqui, também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, pega o que você tem e começa a agradecer. E começa a compartilhar. Você quer que eu doe meu dinheiro? Não. Doe o seu conhecimento. Doe a sua vivência em Deus. Doe aquilo que está ao seu alcance. Porque essa é uma forma de você entender que tudo vem dele, por ele e para ele. E não tem nada que agrade mais o coração do Senhor do que a gente cuidar das vidas, cuidar de pessoas, levar pessoas à salvação. Então eu vou ler de novo. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, alimentaram 5.000 pessoas. Olhou para os céus, abençoou. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua empresa, abençoa o seu negócio, abençoe seus funcionários, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Agradeça ao Senhor. Isso é bênção de Deus para a sua vida. Então, à medida que ele ia partindo, ele partia os pães, ele dividia, entregava aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Então, essa é a palavra de hoje. Não basta a gente ter, a gente tem que dividir, a gente tem que levar adiante. E para aqueles que me perguntaram, hoje eu acho que eu dou a resposta mais sensata e mais completa possível, né? Como que eu sobrevivi, mesmo sem estar trabalhando, mesmo sem ser de uma família abastada, mesmo dependendo do fruto do meu trabalho para sobreviver, para criar e educar os meus filhos, né? Eu aprendi que aquilo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, as práticas em Deus que eu tenho, as bênçãos que o Senhor me deu, o meu conhecimento, ele pode abençoar muito mais pessoas. E quando eu tive esse entendimento, o Senhor começou a mandar até a minha porta tudo aquilo que eu precisava. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, isso é conversa. Não pense assim. Eu sou uma jornalista, eu sou uma pessoa que sempre fui muito razão. E como eu disse no início, eu jamais imaginei que o Senhor me tocaria também dessa forma. Eu achava que eu realmente teria que trabalhar muito, ralar muito. Não estou dizendo que é para você ficar no sofá esperando, não. Eu estou dizendo que esse momento em que a gente vive de tanta incerteza, tanta insegurança e que sirva para o resto das nossas vidas, se apega nele. Pega o que você tem hoje, abençoa e começa a colocar a serviço de outras pessoas. Começa a compartilhar. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você receba com o coração aberto, que você esteja disposto a descansar no Senhor, entendendo que tudo vem dele, por ele e para ele. Que o seu conhecimento, as suas riquezas, a sua prosperidade financeira, ela não vai adiantar de nada se, por exemplo, a Covid chegar. Então, passa adiante. Você não vai levar nada disso daqui. Não vai levar. E eu tenho certeza que quando você começar a derramar aquilo que você tem, o Senhor vai começar a encher os seus novos vasilhames, os seus novos odres, para que o nome dele seja honrado e glorificado na terra. E as pessoas perguntem, assim como perguntaram para mim, como que você está sobrevivendo, como que você está dando conta de pagar suas contas, comer, viver, cuidar dos seus filhos. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Que Deus te abençoe e passe essa mensagem adiante. É uma mensagem de força, de encorajamento, uma mensagem de confiança, né? De confiança. A gente precisa confiar cada vez mais no Senhor nesses dias. Não deixe de acompanhar as redes sociais, lembrando que tá acabando, geração de Esther tá acabando, mas eu tô pensando em algumas coisas legais e novas aí pra gente não perder essa comunhão, esse time, essa coisa gostosa que é poder dividir e compartilhar da palavra de Deus, para que essa palavra se multiplique e que atinja o maior número de pessoas possível. Um beijo, fica com Deus, aproveita seu resto de dia aí.